Olá pessoal, vou gravar para vocês aqui agora um assunto que ele tem grande recorrência e questionamento com os alunos. Uma vez eu fiz uma enquete no meu perfil do Instagram perguntando qual que era o assunto que o pessoal tinha mais dúvida no processo penal. E disparado foi competência. Então saiu um julgado recentemente a respeito de competência que eu quero compartilhar com vocês aqui num vídeo rápido sobre essa decisão do STF no que se refere a esse julgamento. Vamos lá então, sem perder tempo. Aí tem o meu Instagram, para quem quiser me seguir aí nas redes sociais. Vamos dar aí uma dica sobre competência. Quando a gente olha lá no artigo 69 do Código de Processo Penal, tem aquela fixação da competência que diz respeito à competência jurisdicional, que é fixada pelo lugar da infração, domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, conexão, prevenção e prerrogativa de função. E aí, quem quiser mais dicas sobre competência, vai lá no meu YouTube que eu tenho uma dica lá sobre competência. Em todas as minhas aulas eu faço a divisão aí desse quadro, né, esquemático, que eu até peguei na internet mesmo, porque quando você visualiza a formação da jurisdição fica mais fácil de compreender, e aí você entende que a jurisdição ela se divide em duas, a justiça comum e a justiça especial. Aí é mais fácil você guardar o que é de justiça especial, como a eleitoral, trabalhista e militar, e a justiça comum, ela existe a divisão entre a justiça comum civil, na área civil, e na área penal. E dentro de cada uma dessas duas tem a divisão das competências estaduais e federais. O nosso assunto de hoje aqui diz respeito à competência federal, que está fixada, olha só, lá no artigo 109 da Constituição Federal. Depois vocês vão dar uma lida nesse artigo 109, porque lá tem todos os assuntos que dizem respeito à competência federal, que principalmente diz respeito aos interesses da União. Então deem uma lida aí depois nesse artigo 109. Mas voltando aqui, eu quero pegar especificamente esse inciso 5º, que diz respeito ao seguinte: os crimes previstos em tratado, convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Verificando esse artigo 109, no inciso 5º, você percebe que tem 3 requisitos. Quais sejam? Primeiro, que o fato seja previsto como crime em tratado ou convenção, é o primeiro requisito. Segundo, que o Brasil tenha assinado o tratado de convenção internacional, se comprometendo a combater essa espécie de delito. E o terceiro requisito, que exista uma relação de internacionalidade entre a conduta criminosa praticada e o resultado que foi produzido, ou seja, aquele nexo de causalidade, né? Uma relação internacional que tenha o nexo entre a conduta criminosa e o resultado produzido. Sigamos. Mas aí você pergunta, o que seria essa relação de internacionalidade que eu coloquei nos requisitos anteriores? Seria iniciada a execução do crime no Brasil e o resultado, então eu inicio a conduta no Brasil, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido esse resultado fora do Brasil, ocorrido no estrangeiro. Ou iniciada a execução do crime no estrangeiro, aí você inverte, né? E o resultado tenha produzido ou devesse ter ocorrido o resultado no Brasil. Então, você tem a iniciação do ato em um desses territórios estrangeiros, ou no Brasil, ou no território estrangeiro. Aí tem que ter um cuidado. Não basta que o crime esteja previsto em tratado ou convenção internacional para ser julgado pela Justiça Federal. E aí, eu quero que vocês entendam que não é só previsão expressa em tratado para ser julgado pela Justiça Federal. Por isso que eu pedi para vocês lerem o artigo 109. Então, alguns exemplos de crimes internacionais que existam essa relação de internacionalidade. Nós temos o tráfico transnacional de drogas, tráfico internacional de arma de fogo,
envio ilegal de criança ou adolescente para exterior. Depois vocês vão pesquisar e anotar esses artigos aí no Vademecum de vocês. Agora fica o seguinte questionamento. Agora prestem atenção nesse questionamento aqui. O fato de o delito ter sido cometido pela rede mundial de computadores, pela internet, por si só, atrairia a competência da Justiça Federal? E aqui é um questionamento importante porque existem duas teses fixadas e recentemente foi adotada uma tese nova sobre essa questão que eu quero passar para vocês aqui principalmente. Mas vamos lá. Não. Para que o delito cometido por meio da internet seja julgado pela Justiça Federal, é necessário que ele preencha os requisitos anteriormente explicados. Aqueles que eu comentei do 109, mais a questão da transnacionalidade e também sobre o assunto que eu quero tratar para vocês especificamente aqui, no caso dos crimes do artigo 241, 241A, 241B do ECA, é necessário também o envolvimento, né, da pessoa, do sujeito passivo ser criança e adolescente. E tem um novo aspecto que eu vou afirmar para vocês daqui a pouco. De quem será a competência para julgar esses delitos, caso tenham sido praticados pela internet? Ou seja, olha só, vamos situar aqui. O 241, 241A, 241B, que é pornografia infantil, disponibilização de material pornográfico envolvendo criança e adolescente. De quem seria a competência? Existia uma tese inicial dizendo que seria competência da Justiça Federal se envolvesse qualquer tipo penal que tivesse envolvido o artigo 241, 241A e 241B. Se tivesse a disponibilidade da aquisição desse material pornográfico na internet, seria competência da Justiça Federal. Porque o Brasil assinou um tratado de convenção sobre direitos da criança e foi esse tratado assinado, né, pelo Brasil, e por isso seria aplicado o 109, inciso 5º da Constituição Federal. Mas aí, o Ministério Público Federal questionou essa decisão interpondo um embargo de declaração. Porque imagine se todo crime que fosse disponibilizado na internet fosse competência da Justiça Federal. Então, o MPF interpôs esse embargo de declaração, solicitando quanto à utilização da transnacionalidade. Daí, é aí que eu quero fixar esse assunto com vocês, que vocês guardem o que foi alterado. O STF deu provimento a esse embargo de declaração, dizendo que realmente irá ser da competência da Justiça Federal, porém é necessário preencher os requisitos do 109, mais disponibilização e aquisição do material pornográfico, mas que esse material pornográfico seja acessível transnacionalmente, ou seja, que seja disponibilizado em todo o território nacional. E é aí que existe, então, um filtro, e esse filtro foi reconhecido pelo STF quanto à questão da transnacionalidade. Esse julgado foi no recurso extraordinário 628-624, julgado dia 18 de agosto de 2020, com reconhecimento de repercussão geral, né, nessa decisão. Então guardem esse julgado, guardem essa nova situação, porque eu tenho certeza que ela será cobrada em provas. Um abraço para vocês e até a próxima.